pé. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono mais uma vez. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Senhor, nós te adoramos. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Eu quero te adorar, preciso te adorar. Anseio te adorar. Ele é Cordeiro. Ele é Cordeiro. Ele é Cordeiro. Eu quero te adorar. Adorar a Deus é reconhecer a grandeza, a sua grandeza, é reconhecer a sua majestade, é invocá-lo, é fazê-lo presente no nosso meio, é pedir para que Ele dirija cada um dos momentos das nossas vidas. A adoração é algo que precisa ser constante na vida do cristão. Por isso, se não for para adorar ao Senhor, não há sentido para a nossa vida, porque uma vez que somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos impulsionados a buscar a presença do Senhor, a buscar a sua majestade, a buscar essa visão maravilhosa, assim como Isaías descreve no seu capítulo 6. Mas também é reconhecimento daquilo que Deus tem feito.
separa, né, adoração e louvor. Um é pelo que Deus é, o outro é pelo que Deus faz. Mas as duas coisas se confundem numa vida que busca a presença de Deus. Porque quando nós olhamos para Deus e vemos a sua majestade, também reconhecemos o quão bondoso Ele é por se aproximar de nós. Quão amoroso Ele é por se aproximar de nós que somos pecadores, de nós que não temos merecimento. Por isso, celebremos a bondade do Senhor, celebremos a bondade que foi maravilhosa, que foi acima de toda expectativa, que nos resgata, que nos redime de todo mal, de todo pecado e nos aproxima mais uma vez de Deus. Vamos cantar a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Mais uma vez, tua Senhor. bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da
de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós temos vivido dias como se fosse um intensivão. Temos nos reunido de manhã e de tarde, né? De manhã, de noite, todos esses dias temos ouvido da palavra de Deus, temos buscado a presença do Senhor e temos embarcado nessa viagem que é a vida cristã. Hoje, eu queria já chamar o pastor Ronaldo aqui à frente. Hoje nós estamos falando da bagagem. O que eu levo e o que eu deixo para trás nessa viagem. A gente já ouviu hoje pela manhã, no momento com Deus, nos nossos grupos. Ouvimos o diácono Bruno também na parte da manhã. E agora ouviremos a palavra do Senhor através do nosso pastor. Nesse momento eu queria orar pela vida do nosso pastor, orar pela vida de cada um de nós, para que Deus continue a falar aos nossos corações, para que Deus continue a nos iluminar. E queria pedir para que você abrisse o seu coração para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu sei que existem outras vozes que tentam nos afastar da vontade de Deus. Existem outras vozes que tentam nos desviar do foco que é o Senhor. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor cairá por terra, porque a presença do Senhor é verdadeira no nosso meio. Eu queria que você lembrasse disso. Deus verdadeiramente está aqui. Isso não é uma filosofia, isso não é uma promessa que um dia se cumprirá, é uma promessa que se cumpre dia após dia na vida do crente. Então vamos aquietar o nosso coração, vamos baixar a nossa cabeça e vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aquietamos agora, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Te rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito encontre morada em cada um dos nossos corações, ó Deus, e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possamos, acima de tudo, Senhor, sair daqui com o compromisso de cumprir o que a Tua palavra tem para nós. Te rogamos em especial pela vida do reverendo Ronaldo. Te pedimos, ó Deus, que ele seja um instrumento valoroso nas Tuas mãos nesta noite, assim como ele já tem sido em tantas outras oportunidades, ó Deus. E que seja a Tua boca a falar para cada um de nós nesta noite. Abençoa-nos. Completa aquilo que precisa ser completado, ó Deus, afasta de nós tudo aquilo que precisa ser afastado, em nome de Jesus, amém. E o texto se acha em Gálatas capítulo 5, versos de 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Verso 26, ok? Agora, vê se você consegue colocar aí Hebreus capítulo 12, verso 1. Por gentileza. Hebreus 12, 1. Ok. Vamos ler juntos esse texto agora? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Bruno leu de manhã o texto, Paulo escreve também, falando sobre esquecer das coisas que para trás ficam, né, avançando para as que diante de mim estão, devemos correr para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tema que me propuseram, o que deixar e o que levar na bagagem? Claro, estamos falando da bagagem cristã, da viagem que estamos fazendo rumo ao lar celestial, a nova Canaã. Estamos falando disso. Achei interessantíssima a arrumação feita, vou usar essa palavra porque me fugiu o outro agora, com respeito à viagem. Nessa viagem que estamos fazendo, tem o início, tem o trajeto e tal, a bagagem, o que levar, o que deixar. E esse texto, sem dúvida nenhuma, de Efésios, de Gálatas, ele nos diz o que devemos deixar e o que devemos levar. Eu falei na igreja pela manhã, ontem, fiz um estudo com os irmãos sobre umas pinceladas sobre o carnaval, fiz algumas perguntas, não é? Vocês gostam de carnaval? Vou fazer aqui também para vocês. Vocês gostam de carnaval? Não, né? Oi? Gosta do feriado. A festa carnal, vocês dizem para ela sim ou não? Não. Foi o que responderam ontem lá também. Mas eu disse que às vezes, falei lá no estudo, que às vezes nós somos hipócritas. Porque para nós carnaval é tudo de ruim. Festa da carne, licenciosidade, né? Imoralidade e uma série de outras coisas negativas e que nós consideramos, porque realmente o são, malignas. Então não há como gostar ou dizer sim ao carnaval. Nós fazemos isso com várias situações na nossa vida. Não ao carnaval. Não ao vício. Não ao roubo. Não à imoralidade. Não é isso que nós fazemos? E está certo, não é? Só que nós, às vezes, agimos de forma hipócrita. Porque dizemos não a todas estas coisas, mas dizemos não também a outras coisas na questão da igreja, da religiosidade, da eclesiologia e da palavra de Deus. E aí nos tornamos hipócritas, porque dizemos não para aquilo que é terrível e tal, mas dizemos muitas vezes não também para outras coisas que nós nem percebemos, que ao dizer não para essas outras coisas que são certas e que deveríamos dizer sim, nós estamos dizendo sim para aquilo que dissemos não. Vou dar um exemplo do que eu estou colocando. Não ao carnaval, mas sim à falta de santidade, porque não a buscamos. Então, quando eu digo sim a uma coisa negativa, bíblica, teológica, religiosa, cristã, eu estou dizendo sim também para aquilo que eu disse não. Isso é hipocrisia. Eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre outra coisa, mas eu fiz questão de trazer aqui pequeno esboço do que eu disse lá. Quando eu digo não ao carnaval, estou certo.
Mas quando eu digo também não à igreja, com todas as suas nuances, eu estou concordando, porque eu não disse sim para a coisa certa, estou concordando com o não de lá. Isso é hipocrisia. Quando eu digo não ao carnaval, e por carnaval eu quero estereotipar aqui todas as coisas negativas e pecaminosas que nós renegamos. Quando dizemos não a essas coisas, mas dizemos não ao sustento da igreja, dízimos, ofertas, né, uma série de outras coisas, eu estou sendo hipócrita. Eu tinha que dizer sim ao sustento da igreja. Mas eu não digo, deixo de cumprir isso. Mas ao carnaval não, mas isso aqui também não. É hipocrisia. Né? Digo não ao carnaval. E o carnaval está representando todas as coisas ruins, negativas, maldosas, tudo que foi lido ali em Gálatas e outras coisas mais. Mas digo não à santidade também. Por que eu digo não à santidade, às vezes? Porque não a busco. Sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro. Né? Repetição de Levítico, capítulo 5. Sede santos, porque eu sou santo. Se eu não busco ser santo, se eu não procuro ser santo, eu estou concordando com a falta de santidade. Mas com o carnaval eu não concordo. Mas com a falta de santidade eu concordo, porque eu não pratico. Isso é hipocrisia. Nós precisamos entender essas coisas. Falei sobre o compromisso também com o reino de Deus. Enfim, dei essa palavra muito mais extensa do que eu comentei agora. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós estigmatizamos uma série de coisas que nós julgamos negativas, pecadoras e tal, mas deixamos de cumprir uma série de outras coisas, como cristãos, que acabam nos fazendo de hipócritas. Não, aquilo não. É o que Jesus falava com os sacerdotes, escribas e fariseus. Vós sois sepulcro caiado. Papai tinha um ditado que falava sobre isso. Meu pai tinha muitos ditados e falava, eu gravei a maioria. Quando uma pessoa aparentava uma coisa, mas não era, realmente ele dizia, por fora é bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. E Jesus denunciou isso para os fariseus, hipócritas, escribas e aqueles que erravam. Vocês são um sepulcro caiado, por dentro, por fora está bonitinho, branquinho, tudo bem, mas por dentro está podre. Irmãos, nós precisamos prestar atenção no texto de Gálatas, porque aqui mostra que na nossa bagagem, o que na nossa bagagem nós precisamos deixar e o que na nossa bagagem cristã nós temos que levar. Tá? Então vamos começar. A vida cristã e eclesiástica, ela é diferente da vida com Cristo. Não vamos confundir as coisas. Eu tenho meu nome na igreja, sou filho da igreja, sou membro da igreja, por várias razões, porque cresci aqui, nasci aqui, meu pai aqui, minha mãe aqui e tal, e eu gostei da igreja, gostei mais dessa do que da outra, porque aqui tem coisas que eu me agrado, lá as outras não tem, outra não tem, mas às vezes eu saio daqui porque não me agrada, mas me agrada na outra, e vice-versa. Né? Eu recebi a família no domingo, lá de Seropédica, né? Aí o chefe da família, presbítero ele, e disse-me assim, reverendo, eu sou presbiteriano porque é a doutrina que me agrada. Correto. É a liturgia que me agrada. Aí fiquei pensando, e se não agradasse? Ia para outra igreja. Ou se não gostasse da performance pastoral, ou do conselho, ou coisas mais, ia para outra igreja. Então, nós estamos vivendo, na realidade, não estou falando de vocês. Se caso o Espírito Santo tocar no coração de alguém, já é com ele, não é comigo. Aí, como disse aqui de manhã, é responsabilidade de Deus, não é minha. O que eu estou falando é de uma necessidade que nós temos, uma necessidade premente que nós temos de viver um evangelho que não se limite a ser membro da igreja, a participar de um grupo, gostar ou não gostar do pastor. Ou vocês pensam que eu sou algum bobo? Vocês pensam que eu sou criança? Não sou, não.
Eu garanto para vocês que na nossa igreja tem gente que gosta de mim e tem gente que não gosta. Mas pastor, você está doido? Estou não. Eu tenho 60 e poucos anos e sou pastor há 42. E eu sei que a igreja não é composta de todos, não é? Que pensam a mesma coisa. Tem gente que, o não gostar aqui do pastor, que estou me referindo, não gostar da performance, não gostar da liturgia, não gostar, às vezes, talvez até de uma mensagem. Mas eu não sou criança, não sou infantil. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. E os irmãos, a igreja, não tem que se preocupar com isso. Temos que nos preocupar se estamos servindo a Deus, se estamos buscando fazer a coisa certa, se estamos seguindo a Bíblia, seguindo aquilo que a palavra de Deus manda. E aqui há uma diferença muito grande em ser membro da igreja, ser cristão, ter o título de cristão, né? Isso é muito diferente de ser, na verdade, uma só pessoa com Cristo. Foi o que ele falou no texto de João, capítulo 17, quando faz a sua oração sacerdotal. Ele diz: Senhor, eles não estão no mundo, mas não são do mundo, eu peço que os guardes do mal. E depois também em João 15 ele fala sobre a videira, né, quem está em Cristo e tal. Então voltemos aqui à questão do verso Efésios 5, de 19 a 21. Paulo, ou seja, o Espírito Santo através de Paulo, nos diz o que precisamos deixar, no sentido de não carregar conosco. E às vezes leva um tempo, é um processo. Ninguém vai sair daqui hoje falando assim: bom, texto de Gálatas 5, né, do 19 a 21, diz que eu devo deixar isso aqui tudo. A partir de amanhã eu deixo. Não vai deixar. Se porventura já não tiver deixado. É difícil, é um processo, né? E eu faço questão de ler, tá? Se você puder colocar aqui, versos de 19 a 21, ok? Então vamos lá. São obras da carne. A obra da carne não é para entrar na bagagem do cristão. E são conhecidas: prostituição, impureza, que não é necessário sair de casa para cometer essas coisas. A internet ajuda você. A internet ajuda. Nós tivemos casos na nossa igreja, isso não é segredo para ninguém, porque a pessoa foi disciplinada, que se envolvia com pornografia, com essas coisas pela internet. E foi disciplinada. Essa pessoa já nem está conosco mais, né? Essas pessoas, porque foram várias. Lascívia, impureza, lascívia. A lascívia é aquele espírito de prazer em fazer a coisa errada, sexualmente falando. Pessoas que estão sempre ávidas pela lascívia, estão tudo que olham, né, veem isso. Idolatria não é apenas adorar uma imagem, um ídolo. Irmãos, tem pessoas que são da igreja que são idólatras, porque idolatram o seu dinheiro, idolatram sua casa, idolatram os seus dons, seus talentos e de outras pessoas, em detrimento daquilo que realmente Deus realiza na gente. Então, não é para a gente ler isso numa pancada só, não, é para pensar, é para analisar. Além da idolatria, ciúmes. E vocês pensam que isso não acontece no meio dos pastores também, não? Não é, Everton? Você sabe do que eu estou falando. Existe ciúmes entre os pastores? Existem atitudes até em que, eu estou sendo bem franco com vocês, pastores, colegas, tentam derrubar o outro com uma série de práticas, porque tem ciúme. Se incomodam com o sucesso do outro, com a performance do outro. E nós? Não vamos pensar em ciúme de marido com mulher, mulher com marido, não. É muito mais que isso, ok? Iras. Pessoas que estão sempre prontas a irar contra o outro. Nós temos 4 temperamentos, está provado isso. Temos o melancólico, temos o fleumático, que são mais brandos, mas temos o colérico e o sanguíneo. Discórdias.
A nossa discórdia, deixa eu dar um recado para vocês, não pode ser por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, e o outro pensa diferente ou acha diferente. Isso é obra maligna. Se houver alguma discórdia entre nós, deve ser pela maneira como estamos tratando as coisas de Deus na sua palavra. Eu discordo disso. E toda vez que discordarmos de alguma coisa, temos que provar que essa discórdia está na linha de manter a coisa certa, aparente, não porque eu acho. Esse negócio de eu acho é do diabo. Eu acho que não devia ser assim. Eu discordo dele, discordo dela. De jeito nenhum. Tenha muito cuidado com isso, queridos. Isso tem que ficar para trás. Não pode levar na bagagem. Um cristão não pode carregar isso em sua bagagem. Dissensões. As dissensões são o digladiamento. É di mesmo, com i, tá? Não é degladiamento. Digladiamento entre os cristãos. Essa questão de dissensões, olha aqui, nosso presbitério antigo acabou. Por causa de quê? Dissensão. Chegou ao ponto de dissolver. Mas não foi só o nosso antigo, não, PRLF, não. Dissensões em igrejas, pastores, com presbíteros. Não deve haver. O que deve haver é uma análise correta do que está sendo feito, como está sendo feito, para quem e como está sendo feito. Dissensão por dissensão é do maligno. E nós temos que deixar isso para trás. Não podemos carregar isso em nossa bagagem. Facções, isso é uma miséria. Não vou chegar a dizer que Paulo e João Marcos tiveram dissensão. Mas existem muitos casos, ou melhor, criaram facções. Existem muitos casos na Bíblia onde essas facções existiram claramente. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala das facções que existiam lá. E em outras cartas também. E a facção é o seguinte, é um grupo que se fecha com um propósito, um grupo que se fecha com uma análise sobre um fato e fala, não queremos nada com aquele grupo lá, vamos fazer o nosso grupo aqui. Então é uma facção. Essa facção gera transtorno porque ela provoca o surgimento de outra facção. A igreja não é para isso. Nós somos um corpo. Na igreja não pode haver facção, dissensão. Nós não podemos. Pastor, e aquelas coisas que têm que ser tratadas? Na nossa igreja presbiteriana, nós temos o método correto. Conselho, avaliações, análise, até denúncias, se for o caso, para que sejam tratadas essas coisas. Mas enquanto algo não é realmente consolidado como algo errado, temos que ter respeito uns pelos outros. Temos que honrar uns aos outros, porque assim respeitamos e honramos o nosso Deus. Mas há uma facilidade muito grande das pessoas na igreja de criarem ideias ou ideologias ou desconforto de uns para com os outros. E eu, como pastor, digo para vocês que estou escolado nessa matéria, isso acontece muito com os líderes da igreja. Não deve acontecer. Não deve. Deve existir entre nós uma máxima jurídica que diz in dubio pro réu. Alguém sabe o que significa? In dubio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Mas tem outra. Todos são inocentes, até que se prove o contrário. Então, antes da condenação, antes da dissensão, antes da facção, vamos provar que realmente algo precisa ser tratado de forma mais séria, dentro dos nossos ditames, tá? Para depois, com misericórdia e amor, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, invejas, né? A emulação é diferente da inveja, né? O que é a emulação? Quem sabe? A emulação é aquele sentimento que eu tenho de fazer tão bem como o outro faz alguma coisa, mas sem ter inveja. Isso é emulação. E Paulo diz isso. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ter esse sentimento, não de inveja, porque a inveja leva a coisas erradas. Bebedices e glutonarias, isso porque era muito comum
lá naquela região, naquela época, era comum isso. Não é? Inclusive, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a ceia, ele diz, inclusive, que os glutões tivessem com fome, que comessem em casa antes. Não é? Vão comer em casa primeiro. Isso foi falado hoje de manhã. Não é? Quem falou isso? Citou esse texto, eu não lembro mais. Foi você. Não é? A glutonaria. Aí, olha, eu não peco, eu não prostituo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas sou um glutão. O glutão é aquele que come além do necessário para a sua subsistência. Isso era muito comum na época. É só vocês lerem aí os tempos de Roma, vocês vão ver aqueles comensais que duravam 15 dias, 20 dias. Os cabras comiam tanto que 10% deles morriam de tanto comer. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. E aqui tem um peso terrível. Como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não é que uma vez ou outra houve essa prática, ou uma dessas práticas. É aqueles que praticam constantemente, é aqueles que têm como modus vivendi essas práticas. E tem muito cristão assim. Por quê? Você tem a possibilidade como ser humano, como eu, nascido em pecado, de cometer uma falha ou outra dessa. Peça perdão. Se reconcilie com Deus. Espiritualmente se reconcilie com seu irmão, com a sua igreja. Peça perdão a Deus. Mude o raciocínio. Faça o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E ele diz mais, não é? Perdão, fugiu aqui a sequência. E vos renoveis na vossa mente. Renoveis a vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que mudar, irmãos. Nós temos que ser humildes o suficiente para pensar, avaliar e pensar e chegar à conclusão. Eu fiz errado. Eu pensei errado sobre o meu irmão. Eu julguei meu irmão. Eu tive raiva do meu irmão. Eu não perdoei meu irmão. Ou esposa, filho, filha. Chegar a essa conclusão, né, e humildemente pedir perdão e pedir ao Espírito Santo que controle para que isso não aconteça mais. Na dúvida, pro réu. Né? E todos estão certos, né, enquanto não se prove o contrário. Então vamos dar esse voto de confiança para o irmão, uns com os outros, porque essa bagagem negativa não pode nos acompanhar, em hipótese nenhuma. Mas a bagagem positiva, sim. O que é que diz a bagagem positiva agora? O que é que realmente nós temos que carregar conosco na nossa caminhada cristã, nessa viagem que nós não sabemos quando vai terminar, tá? Ontem perdemos um pastor amigo, o reverendo Bob. O reverendo do Supremo Concílio, presidente, é chamado de Bob, por nós, carinhosamente, Roberto Brasileiro. Mas não foi ele que morreu. O meu celular está cheio de mensagens perguntando se quem morreu foi o presidente do Supremo Concílio. Eu e o Everton chamamos ele de Bob. Né? O Everton até tem mais intimidade com ele do que eu. Né? A gente trata de Bob, mas não foi ele. Esse moço, Bob, quando eu era seminarista, lá em Campinas, eu tomava conta de uma igreja. E ele era adolescente. E um dia ele falou para mim, eu queria ser pastor. Eu falei, então você tem que se preparar e tal, aquela coisa toda. Saí, fui ordenado, me formei, recebi o título e tal. Depois de um bom tempo, eu fiquei sabendo, porque eu tenho um grupo lá de Jardim Licínia, em Campinas, onde eu estou inserido, que eu fico sabendo de tudo que acontece lá. Então, recebi uma notícia. Bob foi para o seminário. Eu não levava fé no Bob. Eu tenho que ser sincero. Porque ele era muito simplóriozinho, menininho muito humilde, coisa toda. Então não tinha perfil nenhum de pastor. Estudou, fez licenciatura, foi ordenado.
e começou o ministério. Agora, no início do ano, ele foi pastorear a igreja onde ele era membro adolescente e eu pastoreei lá um tempo, como seminarista. Morreu anteontem. Teve meningite, a pressão subiu absurdamente, teve um infarto fulminante e o Bob morreu. O Brasil está indignado, perplexo com a morte do Bob. É uma coisa que ninguém esperava. A do José Luiz, todo mundo esperava, até a própria esposa. Que conversou comigo, pastor, é pecado pedir para Deus levar o José Luiz. Ele já estava com o cérebro lesionado. Eu falei, irmã, não é pecado não. Agora fica na vontade dele, levar ou não. No dia seguinte ele morreu. Quando é que você vai morrer, Everton? Não sabe. Natan, Nesques, Ronaldo, Ageu, Luciene, Norma. Não sabemos, queridos. Nossa viagem está determinada pelo Senhor, nós não sabemos. Esperamos que seja bem longa, mas não sabemos. Então, quando chegarmos diante do Senhor, muitos vão chegar e o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado desde a fundação do mundo para o diabo e seus anjos. E eles vão dizer, mas em teu nome expeli demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome curei pessoas. E a resposta de Jesus vai ser qual? Não vos conheço. Não vos conheço. Provavelmente porque viveram uma vida repleta dessa bagagem negativa e maligna, sem perceber. Mas um dia, nós vamos prestar contas. O que você tem nessa bagagem aí? Eu tenho só coisa boa. Mentira, abre aí, eu quero ver o que tem aí. Tem um programa na televisão, fechada, sobre aeroporto. Vocês devem assistir. Aeroporto da Colômbia, aeroporto de Madrid, aeroporto daqui. Gente, os caras negam até o fim que não estão ou que estejam carregando alguma coisa, alguma droga. No final das contas, os especialistas falam assim, então abre a mala, rasga o fundo, faz raio-x do estômago. E acabam descobrindo que o cabra tinha uma carga negativa e a grande maioria, raríssimos escapam, a grande maioria vai para a cadeia. Mas vamos às... Então, muito cuidado. Vamos abandonar essa bagagem negativa toda que Paulo, o Espírito Santo nos fala através de Paulo. Agora, vamos às coisas boas. O que devemos levar na bagagem. Vamos resumir o que devemos levar na bagagem com uma coisa. Quem arrisca? Quem falou? Fruto. E vejam bem, não são frutos. É fruto. É no singular. Por quê? O fruto do Espírito é como uma tangerina, uma mexerica, muitos comeram aí. Tem vários gomos, tem várias partes. Se uma dessas partes nos falta, o fruto está incompleto. Ele não está completo. Então, o fruto do Espírito aí começa, o amor. O que Paulo fala sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13? Do supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, e ainda que, nada disso vai me aproveitar. Então as pessoas confundem amor com atos imediatos, separados, mas uma hora chega a seguinte questão: eu não aguento mais perdoar Natan, não aguento mais ver as coisas que Natan. Tomara que aconteça isso ou aquilo com ele. Eu não suporto mais o Natan. Isso não é amor. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. O amor o amor tudo suporta. A gente fala, eu não suporto mais meu marido. Bom, não suporto mais minha esposa. Você está na contramão. Sua bagagem está negativa. Você está tendo ira, você está tendo raiva, está criando facção. Amor. Então já começa assim.
O fruto do Espírito é. E aí vem essa série de vírgulas, e que ninguém precisa ser expert na língua portuguesa para saber que essas vírgulas, elas complementam, né, todas as palavras anteriores às próximas. Né? Então, fruto é amor. Amor produz o quê? Alegria. Mas que alegria? Gargalhadas? Não. Alegria, eu falei lá na igreja, para os irmãos, é certeza de estar na presença de Deus. Paulo e Silas estavam alegres na prisão, porque eles tinham certeza que estavam no centro da vontade de Deus. Jesus, alegre. Pai, passa de mim esse cálice. Não, meu filho, tá bom, mas eu estou alegre com o Senhor. Tende por motivo de toda alegria, o passagem por várias provações. Imagina, o cara na maior provação, mano, mas eu estou alegre. Por quê? Estou dando gargalhada, ouvi uma grande piada que a Bíblia me contou? Não, porque eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade do meu Deus. Paz, eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo sobre paz: paz com Deus, paz com seu irmão e paz consigo mesmo. São 3 acepções da paz que devemos vivenciar. Longanimidade. A longanimidade, a palavra longa já está dizendo, né? Vai, é andar mais uma milha, entregar a capa além da túnica, e a longanimidade, não ao ponto de sermos coniventes com os erros, com as falhas, com os pecados, mas sermos longânimos, como Deus é conosco. Há quantos milhares de anos Deus nos tem suportado, suportando o povo de Israel. E nós, desde que nos convertemos, desde que nascemos, vamos fazer um exercício mental para perceber pelo Espírito Santo o quanto Deus é longânimo para conosco. Uma vez eu estava orando, eu nunca mais fiz essa oração, mas eu disse para Deus assim na oração, depois de avaliar minhas falhas, meus erros, eu fiquei tão irritado comigo que eu disse: olha aqui, Deus, se eu fosse o Senhor, eu me matava agora. Se eu fosse o Senhor, eu não suportava mais não, porque eu faço muita besteira, pelo amor de Deus. Redundância. Se eu fosse o Senhor, eu levava agora, porque não é possível que o Senhor tenha escolhido um cara tão errado, tão falho, tão pecador, para ser um pastor. Não tem lógica. Onde é que o Senhor estava com a cabeça? Aí nunca mais fiz essa oração. Depois o Espírito Santo me deu uma revelação na palavra que eu fiquei envergonhado. Pedi perdão durante uma semana, todo dia eu pedia perdão. Mas Ele é longânimo conosco. Se você ainda não foi disciplinado severamente, cobrado severamente pelo Senhor, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Deus é longânimo. Se Ele nos tratasse como nós merecemos, não tinha um aqui, a começar por mim, e eu estou sendo sincero. Benignidade. Não preciso gastar muito tempo com essas palavras, mas algumas sim. Bondade, fidelidade. Essa palavra fidelidade vem corroborar o que eu falei aqui sobre a questão de sustento na igreja também. Mas é fidelidade na igreja, participação. A gente, quando recebe alguém na igreja, a gente pergunta se essa pessoa vai ser operosa, se vai sustentar a igreja em suas atividades, se vai frequentar a igreja, se vai criar os filhos, se vai orar, se vai frequentar, se vai sustentar. E as pessoas, de forma assim, imediata, sim, sim, sim. Mas a fidelidade, meus irmãos, o meu pastor João Gomes Neto um dia falou para mim assim: Ronaldo, sabe aquela balança? Antigamente tinha uma balança, não sei quantos aqui viram essa balança. O Argel deve ter visto lá com o Dito. Ele tinha aquela balança, 2 pratos, né? Não tinha essa balança? O Dito tinha essa balança, eu vi lá. Então aquela balança, ela tem uma agulha e tem 2 pratos. Aí o pastor João Gomes perguntou para mim assim: Ronaldo, o que é o fiel nessa balança? Então eu disse para ele: uns pratos. Quando ele desequilibra, eu disse: não. O ponteiro, ele disse: também não. O que é o fiel, pastor? Ele disse: é aquela parte fixa. Aquilo é o fiel. Você bota peso para cá, bota peso para lá, vai ajustando. Aí quando o ponteiro bate naquele ponto exato,
ali é porque o peso está sendo fiel. Assim é Deus. Você tem que se preocupar com Ele. Ser fiel a Ele, nele, estar centrado nele. Isso é fidelidade. Fidelidade não é eu cumprir todas as exigências humanas, eclesiásticas, e fulano é fiel. Será? Será que o fato apenas de dar uma oferta, ou de participar de todas as atividades, ou isso, aquilo, faz de uma pessoa fiel? Não. Uma pessoa será fiel na hora que ele chegar no ponto de estar diante daquela haste fixa, que é Deus, e o texto que foi lido hoje aqui, acho que Salmo 118, que diz que, quem foi que leu? Que diz que os astros obedecem a uma ordem que não ultrapassarão, que eles estão estabelecidos por Deus. Quem leu esse texto aqui hoje? Esqueceram? Depois vocês procurem e vão ler. Mansidão. Eu até contei, né, lá na igreja quinta-feira, não, domingo de manhã, tinha um camarada que tinha perto da nossa casa, bravo danado. Ele andava com um cacetete na mão, cuidando das duas filhas dele, duas filhas bonitas, as cabrojas. E eu era de olho nelas. Não estava na igreja nessa época, não. É bom que se diga. Ele andava. Ele ia buscar as filhas no ponto de ônibus com a cacetete e ninguém mexe com a minha filha. Porque lá em casa é moral, muita moral, e aquela coisa toda. Coitado, eu namorei as duas filhas dele, escondido e ao mesmo tempo. Eu não era fácil, graças a Deus eu fui liberto. Fechou o ouvido aí, meu? Então, tadinho, eu ficava olhando e morrendo de rir, ele todo bravo, tá? E eu só namorando as filhas dele, e as duas ao mesmo tempo, uma não sabia da outra. Mas eu não estou falando isso para me engrandecer, não, porque eu não gostei. Hoje eu sei que eu estava muito errado. Quando foi um dia, tinha uma senhora, ele morava numa casa alugada por uma senhora chamada Adelaide, cujo marido era Batista, João Batista. Um dia, João Batista, alguém viu Adelaide aí? Alguém viu Adelaide aí? Ninguém sabia da Adelaide. Pesquisa, Adelaide, nada. E cadê o seu fulano lá? Não lembro o nome dele, é nordestino. Também sumiu. Claro, os dois já eram amantes há vários meses. E ele pintava de moralidade. E mais que nada. E outra, mansidão passava longe. Porque, mesmo errado, teve um dia que o Batista descobriu, ele disse que ia lá matar o Batista. A mansidão é aquela postura de você mesmo certo, porque mansidão, não é? Tem essa característica. Não é porque você está certo que tem que exigir as coisas, não. A mansidão passa por essa questão de José. José foi manso. Moisés foi manso durante o tempo, depois perdeu a estribeira. Domínio próprio. As pessoas que se iram com muita facilidade e invocam o velho homem. Não, é o velho homem que apareceu. Não existe velho homem, existe novo homem. O cristão é novo homem, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, o domínio próprio é uma necessidade. Contra essas coisas não há lei. Então, nós precisamos pegar o texto de Gálatas, levar para casa, para que o Espírito Santo continue a nos falar sobre o que devemos deixar em nossa vida cristã e o que devemos carregar no nosso dia a dia. É fácil? Não. Eu posso garantir para os irmãos, no meu tempo pastoral, que, eu vou dizer, vou exagerar, para mim, a coisa mais difícil que eu conheço é o ser humano aceitar ser e lutar por ser um cristão. Não é à toa que a Bíblia diz que o caminho da salvação é estreito. Largo é o caminho da perdição. Agora o da salvação é estreito. Não é à toa que lá em Mateus 11:12 o texto diz que desde os tempos de João Batista até agora o reino de Deus é conquistado com esforço. E só quem se esforça consegue obtê-lo. Ser cristão não é fácil, não.
não é simplesmente colocar o nome lá no hall, ou ter um cargo na igreja, seja pastor, seja líder, seja professor, seja quem for. Não, não basta isso não. Ser cristão é muito difícil, mas é uma função gloriosa. Não existe um cristão verdadeiro que eu conheça que folga em ter uma vida fácil. Eu li um escritor e eu tenho a mente muito boa, mas ultimamente eu tenho falhado algumas coisas. Foi um desses dois, Schleiermacher, que é um alemão, ou esqueci o nome do outro. Um desses dois, né? Nikos Kazantzakis, tem outros. Eu li num desses livros uma expressão do autor: eu não tenho inveja de crente que tem vida fácil. E eu guardei isso na minha mente, no meu coração. Eu não tenho inveja de crente que tudo dá certo, não tem problema nenhum, vai de vento em popa, tudo certo, tem dinheiro, tem casa, tem saúde, tem isso, tem aquilo, tem riqueza, tudo bem, não há pecado nisso, porque Jó tinha tudo isso. Mas a regra não é por aí que a banda toca, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem quiser vir após mim, negue-se todo dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Com palavras. Então, existem muitos exemplos. Nós pegamos os profetas, nós pegamos os líderes da igreja nascente, os apóstolos, os crentes em Roma, os cristãos em Roma, né? A história dos cristãos até o ano 200 foi uma coisa horrível, cruenta, sem falar que Jesus disse para Paulo: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Jesus era vingativo? Não, é uma regra. O cristão luta contra o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Então, queridos, vamos deixar essas coisas negativas para trás. Não vamos colocar na bagagem. Vamos colocar na bagagem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Com todos os seus gomos possíveis. Vamos lutar por isso. Vamos nos sacrificar, vamos nos humilhar. Vamos perder. Vamos perder. Quero encerrar dizendo uma frase que eu falo nos casamentos. Eu digo assim, e nas minhas orientações aos casais: quando dois querem ganhar, os dois perdem. Mas quando um se dispõe a perder, os dois ganham. Vamos ganhar com o nosso irmão. Não vamos ficar tão ansiosos em ser vencedores, em ganhar. Está vendo? Estava certo, eu não disse, aconteceu. Isso é bobagem, não leva a nada. Que nossa bagagem, que esse texto seja norteador para a nossa viagem sobre aquilo que devemos deixar e aquilo que devemos carregar em nossa bagagem. Ok? Deus nos abençoe. Acabou a pilha. Não precisa não. O texto de Hebreus capítulo 12, verso 1. É uma consequência de raciocínio do autor sobre Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé. Essa grande nuvem de testemunhas, tem autor que entende, analista que entende que era aquele grupo de heróis da fé. Aí teríamos que pensar em como eles estão testemunhando sobre a nossa vida. Alguns analistas entendem que são as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, estão vigiando, olhando e tal. Pode ser também. Outros analistas entendem que é um mundo espiritual. Demônios, o diabo, os demônios, os anjos, a pessoa de Deus. Eu acredito que é tudo isso. Uma grande nuvem de testemunha. As pessoas estão de olho em nós. Estão de olho em nós. O mundo espiritual está de olho em nós. Deus, com o mundo espiritual negativo, Deus com os anjos, também estão de olho em nós. E eu não sei se aqueles que já morreram também não estão. Ué, pastor, bom, no Monte da Transfiguração,
apareceram ali diante de Pedro e João, Elias e Moisés. Já tinham morrido. Sei lá, isso é com Deus. Mas, meus irmãos, vamos pensar no número imenso de testemunhas que estão vendo o que nós vamos fazer, como vamos viver, como vamos agir, se realmente estamos coerentes com a nossa postura e identidade de cristãos. O Senhor nos abençoe. Amém? Nós queremos agradecer ao pastor Ronaldo por estar conosco no dia de hoje, passar o dia conosco, por estar trazendo a palavra para a nossa meditação nesta noite. E nós queremos deixar um pequeno mimo da SAF, do Retiro. Um chocolatinho, aprecie com moderação, hein? Aprecie com moderação. Deixa. Tá bom, vamos orar agradecendo a Deus e já agradecendo a Deus pelo jantar também. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por essa palavra, ó Deus, que foi exposta a nós nesta noite e durante o dia também. Tudo aquilo que nós fomos expostos, ó Pai, sobre a bagagem, ó Deus, que a gente tem que preparar para a nossa caminhada cristã, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, discernimento do Teu Santo Espírito para que a gente consiga, ó Deus, levar na nossa caminhada somente aquilo que Te agrada, somente aquilo que serve para edificação, ó Deus, somente aquilo que serve para honrar o Teu nome, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, a deixar para trás, como diz a Tua palavra, o pecado que tenazmente nos assedia, ó Deus. As coisas, ó Pai, que não vão nos fazer crescer, muito pelo contrário, vão nos afastar de Ti. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a deixar para trás, ó Pai. Queremos declarar, ó Deus, que somos totalmente dependentes de Ti para tal obra, ó Pai. Sozinhos nós não conseguimos fazer nem uma coisa nem outra. Nós dependemos tão somente da Tua ação poderosa em nossas vidas para isso, ó Pai. Nós Te agradecemos pelos momentos preciosos que nós estamos vivendo aqui nesse retiro e Te agradecemos também pelo alimento, ó Pai, que iremos nos servir daqui a pouco. Também Te agradecendo pela vida, ó Pai, da Dona Creuza, da sua irmã, que estão cozinhando para nós com tanta bondade, ó Deus, servindo a nós nesses dias. Abençoe as Suas servas, ó Deus, porque cremos, mesmo que não tenha sido declarado, mas cremos que são servas Tuas, ó Pai, tendo em vista o testemunho que elas têm dado para nós nesses dias, ó Deus. Seja com elas, abençoe não só as duas, mas todos os seus familiares. Em nome de Jesus.